E se a bandeira do dragão tivesse tremulado sobre as praias da América, antes mesmo das cruzes portuguesas e espanholas? E se as caravelas que cruzaram o Pacífico não tivessem vindo do Ocidente, mas do Oriente? Imagine um mundo em que os primeiros passos na costa americana foram dados por marinheiros com olhos voltados ao nascer do sol, homens que navegavam sob a proteção do imperador da China. Um mundo onde o idioma mandarim ecoaria nas florestas tropicais e o jade substituiria o ouro como símbolo de poder e divindade. Mas o que teria acontecido se o destino do novo mundo tivesse sido traçado por mãos chinesas séculos antes de Colombo? Que tipo de América teria surgido? Sob a sombra da dinastia Ming? Talvez uma civilização unificada pela ordem, pela harmonia e pelo medo. Ou talvez algo muito mais sombrio. Se você também deseja explorar os segredos do EC, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. No século XV, enquanto a Europa ainda se recuperava da peste negra e a fome corroía reinos inteiros, o Império da China vivia uma era de esplendor. A dinastia Ming reinava sobre uma das maiores civilizações do planeta, um colosso econômico, tecnológico e cultural. De suas docas em Nanjing e Hangzhou partiam navios imensos, verdadeiras cidades flutuantes. E à frente delas, um homem lendário, Zheng He, o almirante eunuco que comandou frotas gigantescas, atravessando o Oceano Índico, alcançando a África e estabelecendo rotas comerciais em lugares que os europeus sequer sabiam que existiam. Enquanto Colombo ainda sonhava com mares desconhecidos, Zheng He já havia cruzado horizontes inimagináveis. Seus navios, conhecidos como navios tesouro, eram tão grandes que as caravelas europeias pareciam brinquedos de madeira. Mas a China, apesar de seu poder, fez algo impensável. Parou. Os imperadores Ming decidiram fechar as portas do mundo. A frota de Zheng He foi desmantelada, os mapas queimados e o mar esquecido. E foi nesse silêncio que a Europa começou a sonhar com o impossível, a travessia, o desconhecido, o novo mundo. Mas e se a história tivesse tomado outro rumo? E se antes do Ocidente zarpar, o Oriente tivesse descoberto a América? Imagine o mapa reescrito. As primeiras bandeiras fincadas no solo americano seriam gravadas com caracteres chineses. Os templos de jade se ergueriam onde hoje há igrejas barrocas. E talvez os povos nativos tenham conhecido não a espada europeia, mas o olhar frio e disciplinado do Império do Meio. Mas essa história está apenas começando. Porque o que aconteceria depois que a China encontrasse a América mudaria tudo. Na próxima parte, quando o dragão toca o novo mundo, o primeiro encontro entre as frotas de Zheng He e as civilizações americanas. O ano é 1421. O horizonte do Pacífico é coberto por uma neblina espessa e, em meio ao silêncio das ondas, algo colossal surge. Navios tesouro de madeira, com velas douradas e dragões entalhados no casco. Eles não buscam guerra, buscam conhecimento, glória e o olhar do imperador. Mas, sob o manto da curiosidade, há algo mais profundo, o desejo de provar que a China é o centro do mundo. Do outro lado, nas vastas planícies americanas, civilizações florescem, astecas, maias, incas e tribos ao norte, todas guardando seus próprios deuses, seus próprios segredos. Elas olham o céu e veem algo diferente. Um novo sol se erguendo no horizonte. Mas ninguém podia imaginar o que viria a seguir. As frotas de Zheng He atravessam o Pacífico após meses de travessia. Os ventos de monção os guiam até a costa ocidental do continente americano, talvez na região que hoje conhecemos como México ou Peru. Eles ancoram diante de um litoral exuberante, onde montanhas tocam o céu e o ar é denso,
perfumado por florestas desconhecidas. Ao descerem, os marinheiros chineses sentem o peso de algo sagrado. Homens de pele bronzeada os observam à distância, com lanças em punho e olhos cheios de espanto. O primeiro contato é silencioso. Um olhar. Depois, um gesto. Trocam presentes. Espelhos de bronze por penas coloridas. Porcelanas por ouro. O ouro. Esse brilho hipnótico que para os chineses não passava de curiosidade artística. Mas para os povos locais, o ouro era o sangue dos deuses. E assim nasce uma aliança frágil. O Oriente encontra o novo mundo, não com violência, mas com admiração. Por um breve instante, parece que a humanidade tocou o impossível. Dois mundos tão diferentes, coexistindo sob o mesmo céu. Mas a história nunca permanece em equilíbrio por muito tempo. Os emissários chineses começam a construir entrepostos comerciais. Os sacerdotes locais observam seus rituais com fascínio e medo. E logo, uma pergunta começa a ecoar entre os anciões nativos. Esses homens vieram dos céus ou dos infernos? Os chineses trazem ferramentas de ferro, seda, pólvora e, com elas, poder. O equilíbrio sagrado das tribos começa a se desfazer. Uns desejam aprender com os visitantes, outros os temem. E, nas sombras, surgem os primeiros conflitos. Farpas de desconfiança, pequenos confrontos e desaparecimentos. Porque nem todos aceitavam que o centro do mundo pudesse mudar de lugar. Enquanto Zheng He escreve relatórios gloriosos para o imperador, acreditando estar criando um novo capítulo de paz universal, algo muito mais sombrio começa a se formar. O novo mundo começa a ser moldado à imagem do dragão. À noite, sobre o luar, as chamas dos acampamentos se misturam com cânticos em línguas diferentes. Um mensageiro corre entre as tendas carregando um mapa. Um mapa que, se verdadeiro, mostraria algo impossível. Outro continente além do horizonte oriental. Zheng He ergue o olhar para as estrelas e murmura: se o mundo é redondo, então a China é de fato o centro de tudo. Mas nas sombras, os sacerdotes locais já planejam algo. Eles acreditam que os estrangeiros carregam espíritos que corrompem a terra e decidem que é hora de agir. O encontro dos dois mundos está prestes a se transformar em um conflito. Na próxima parte, o sangue do dragão, quando a admiração se transforma em medo e o medo em guerra. Toda aliança nasce da esperança, mas algumas morrem no fogo. O brilho que antes unia chineses e nativos agora se torna um clarão de desconfiança. O ouro, antes trocado como presente, torna-se o estopim da ambição. E os cânticos de amizade dão lugar a gritos na noite. As chamas sobem aos céus. E o sangue corre sobre o solo sagrado da América. Mas como algo tão grandioso, tão pacífico, poderia desmoronar tão rápido? A resposta está naquilo que o homem nunca conseguiu dominar: o medo do diferente. As semanas passam, os entrepostos chineses crescem, erguem-se torres de observação, muralhas de madeira, templos improvisados. Os nativos observam, inquietos. A terra começa a mudar, as florestas são cortadas, os rios desviados, tudo em nome da ordem celestial que o almirante Zheng He tanto prega. Mas a harmonia pregada pelos emissários do imperador tem um preço. Os rituais locais são considerados bárbaros. Os deuses americanos são vistos como espíritos menores. E, lentamente, a ideia de superioridade começa a se infiltrar entre os estrangeiros. Para os nativos, a humilhação é insuportável. Eles veem suas tradições sendo reescritas, seus templos cobertos por símbolos do dragão dourado. O que antes era uma troca cultural, agora é uma invasão silenciosa. E assim, nas sombras de um novo império, a semente da guerra começa a germinar. O estopim acontece no amanhã enevoada. Um sacerdote local, guardião dos deuses antigos, é capturado ao tentar destruir um ídolo chinês. Para o almirante é um crime contra o imperador, para o povo é um ato de fé. Zheng He, acostumado à disciplina e à ordem, ordena sua execução pública. Um gesto rápido, racional, mas devastador. Quando a lâmina cai,
O silêncio que segue é mais pesado que o som do aço. Naquela noite, milhares de nativos se reúnem, os tambores ecoam nas montanhas e pela primeira vez, o dragão será caçado. Os entrepostos são atacados, os navios tesouros são incendiados à beira-mar. Homens que cruzaram oceanos inteiros agora correm por suas vidas, perdidos num continente que os engole. O fogo reflete nos olhos de Zheng He. Ele entende tarde demais que o sonho do imperador se transformou em pesadelo. Ao amanhecer, o mar está coberto por destroços. Entre a fumaça, Zheng He observa um ídolo asteca erguido sobre um altar improvisado. O rosto do dragão, derretido pelo fogo, parece encará-lo de volta. E pela primeira vez, o grande almirante sente algo que jamais conhecera em suas viagens: culpa. Ele percebe que o conhecimento, quando guiado pelo orgulho, pode destruir mais do que iluminar. Mas os destinos do novo mundo ainda não está selado, porque enquanto as cinzas caem, o Império da China começa a preparar sua resposta. Na próxima parte, a retaliação do imperador, quando o céu do Oriente decide punir o Ocidente do novo mundo. A notícia chega a Pequim meses depois, carregada pelo vento e pelo medo. Os mensageiros atravessam desertos, mares e montanhas, trazendo uma história que o próprio imperador Ming se recusa a acreditar. O grande almirante Zheng He foi derrotado, seus navios queimados, seus soldados mortos por selvagens. O trono do dragão treme. A vergonha é insuportável. Para o Império do Meio, a derrota não é apenas militar, é espiritual. E quando a honra é manchada, o castigo precisa ser absoluto. Então o imperador faz o impensável. Ele ordena a criação de uma segunda frota, uma frota que não levaria seda, nem porcelana, mas fogo. Anos se passam. A China constrói em segredo algo que o mundo jamais veria novamente. Navios maiores, mais pesados, armados com canhões e arqueiros de pólvora. Sacerdotes taoístas abençoam as embarcações, enquanto monges recitam versos sobre justiça divina. Zheng He, envelhecido, é convocado de volta à corte. Mas o homem que retorna não é mais o mesmo explorador sonhador de outrora. Ele está marcado pelas chamas e pela culpa. Mesmo assim, o imperador exige que ele lidere a expedição. Leve a fúria do dragão àqueles que o desafiaram, ordena ao soberano, e faça o novo mundo lembrar que a China é eterna. Zheng He abaixa a cabeça. Ele sabe que não há escolha, mas em silêncio faz uma promessa: que esta guerra não será travada apenas com espadas, mas com memória. Quando a frota negra surge novamente nas costas americanas, o céu se cobre de fumaça. Os nativos olham o horizonte e veem o impossível. As velas douradas foram substituídas por estandartes escuros, onde o dragão chinês é pintado com tinta vermelha. As aldeias costeiras são tomadas, os templos queimados. A vingança do império é rápida, metódica e fria. Mas algo está diferente em Zheng He. Ele observa o massacre e sente o vazio crescer dentro de si. Ele compreende, finalmente, que nenhuma vitória pode redimir o orgulho. O mesmo homem que um dia cruzou oceanos em busca de sabedoria, agora se torna o arauto da destruição. E enquanto o fogo consome o continente, um dilema o atormenta. Até que ponto o dever pode justificar o horror? Entre as ruínas, Zheng He encontra um artefato deixado pelos nativos, uma máscara cerimonial dourada. Nela, 2 olhos o encaram fixamente. Metade dragão, metade homem. Ele entende, enfim, que não há vencedores no mundo que se devora. Naquela noite, diante do oceano, ele escreve sua última mensagem ao imperador. Majestade, o dragão encontrou um espelho, e nele viu o monstro que jurou destruir. Enquanto as ondas batem no casco de seu navio, Zheng He desaparece no horizonte. Dizem que partiu em busca do esquecimento. Mas o eco de sua frota permaneceria para sempre, porque a América, agora marcada pelo fogo oriental, jamais voltaria a ser a mesma. Na próxima parte,
o legado do dragão. O que acontece quando os descendentes chineses e os povos americanos tentam reconstruir um mundo nascido das cinzas? O fogo apagou, mas a fumaça permaneceu. E nas cinzas deixadas pela guerra, algo novo começou a nascer. Os descendentes dos marinheiros chineses que sobreviveram se misturaram aos povos locais. As crianças falavam duas línguas, uma de seda, outra de pedra, e o sangue do dragão começou a correr pelas veias do novo mundo. Mas o que surge quando dois mundos se fundem não é harmonia, é conflito silencioso. Porque cada lembrança de glória traz junto a sombra da culpa. Décadas se passam. O Império do Lótus Ocidental, como passam a chamá-lo, cresce sobre os escombros das antigas civilizações americanas. Cidades surgem, combinando arquitetura asteca e engenharia chinesa. Templos de jade e obsidiana se erguem sobre céus pintados com fumaça e incenso. O mandarim se mistura com dialetos locais. Os ideogramas se unem aos símbolos maias. E aos poucos, nasce uma nova cultura, nem totalmente oriental, nem americana. Um império híbrido que acredita ser herdeiro direto do céu. Mas a paz é apenas uma máscara. As tensões crescem. Os nativos sentem que perderam seus deuses. Os colonos chineses sentem que perderam a bênção do imperador. E o que deveria ser um novo começo se transforma em um espelho quebrado da humanidade. Os novos governantes, descendentes mistos de generais chineses e sacerdotes americanos, acreditam ser escolhidos pelos deuses. Eles constroem muralhas, controlam o comércio e impõem uma ordem absoluta. Mas, sobre a superfície, o povo começa a sussurrar. A fome volta, as secas castigam os campos, os antigos deuses parecem em silêncio, e aos poucos surge uma profecia. O dragão que dorme sob a montanha será acordado por sua própria arrogância. A sociedade, dividida entre tradição e fé, começa a ruir. O conhecimento chinês que um dia trouxe iluminação, agora se torna uma arma. Escolas de guerra, máquinas de cerco e templos fortificados. A América se transforma num continente militarizado. Mas, em meio a essa era de ferro, há aqueles que ainda sonham. Homens e mulheres que acreditam que os dois mundos podem finalmente se reconciliar. E é deles que surgirá a faísca de uma nova revolução. Uma jovem chamada Meliali, filha de um comandante chinês e de uma sacerdotisa inca, surge como símbolo dessa esperança. Educada nas artes do Oriente e nas crenças da Terra, ela acredita que o equilíbrio só renascerá quando os povos aceitarem suas raízes duplas. Mas ao tentar unir as tribos e as cidades, Meliali desperta a fúria dos governantes do Império do Lótus Ocidental. Eles a consideram uma traidora, uma ameaça à ordem celestial. E assim, a história começa a se repetir. O ciclo de dominação, medo e poder gira mais uma vez. Mas algo está prestes a mudar, porque Meliali carrega algo que nenhum exército possui: o espírito de dois mundos. Na próxima parte, o último horizonte, o desfecho da história, quando o novo mundo se levanta contra o Império e redefine o destino da humanidade. O tempo passou. O Império do Lótus, nascido do sangue da promessa, se tornou imenso, mas vazio. As muralhas que deveriam proteger agora aprisionam. Os templos que antes guiavam agora controlam. E nas sombras das cidades douradas, um sussurro começa a se espalhar. O dragão esqueceu o céu de onde veio. Meliali, a filha de dois mundos, sabe que chegou a hora. Não de destruir o império, mas de libertá-lo daquilo que o criou, o medo de ser diferente. As forças rebeldes crescem como raízes sobre a terra. Tribo por tribo, cidade por cidade,
o povo começa a se erguer. Bandeiras com símbolos mistos, o dragão e o sol, tremulam ao vento. O Império responde com brutalidade. As praças são incendiadas, os templos saqueados e a guerra devora o continente. Mas algo muda. Os soldados que antes obedeciam cegamente agora começam a hesitar. Eles veem em Meiali não uma inimiga, mas um reflexo. Porque ela fala as duas línguas, carrega os dois sangues e desperta algo que há séculos o mundo havia esquecido. A ideia de que a humanidade é uma só. O conflito final acontece no coração da capital. Uma cidade monumental construída sobre o antigo Templo do Sol. O céu está vermelho, as muralhas tremem, e Meiali, liderando o povo, encara o governante supremo do Império do Lótus, um descendente direto de Zheng He. Ele pergunta: por que lutar contra a ordem que trouxe prosperidade? E ela responde: porque a ordem que nega a alma de um povo não é ordem, é silêncio. A batalha que se segue é brutal, mas simbólica. Quando a fumaça se dissipa, o trono do dragão está vazio, e o continente finalmente desperto. Décadas depois, as ruínas do Império são cobertas por florestas. Entre as árvores, aldeias livres florescem. As antigas línguas sobrevivem, misturadas a ideogramas gravados em pedra. A história do dragão e do sol é contada em cânticos, passada de geração em geração. Não como lenda de conquista, mas como advertência. Quando um povo tenta moldar o mundo à sua imagem, ele esquece que o mundo é feito de muitas faces. E assim surge uma América que nunca existiu. Nem europeia, nem asiática, mas humana. Um continente que aprendeu, através da dor, que a verdadeira descoberta nunca é de terras distantes, mas de quem somos quando deixamos de temer o outro. E se a China tivesse descoberto a América antes da Europa? Talvez o mundo tivesse aprendido cedo demais o peso do poder e tarde demais o valor da empatia. Mas há algo que não muda em qualquer linha do tempo: o desejo humano de explorar, dominar, entender e, acima de tudo, de sonhar. Porque a história não é feita apenas do que aconteceu, mas do que poderia ter sido. Se essa viagem pelo e se te fez enxergar a história de um novo jeito, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada episódio é um portal para mundos que quase existiram, onde o passado se mistura ao impossível e o impossível ganha voz.